sou Daniela Souza, sou enfermeira, especialista em bebês e crianças. Eu atuo na área da enfermagem desde 2007, quando eu comecei com técnico de enfermagem, entrei no mundo hospitalar e eu acabei sendo direcionada para o materno-infantil. Então, sempre trabalhei no UTI/NEO, no centro obstétrico, no berçário, na maternidade. E eu geralmente falo que eu fiz o inverso. Eu comecei a trabalhar com as crianças mais enfermas, né? Então eu desenvolvi aquele lado mais ciência, mais racional, mais cumprimento de protocolo, para a gente conseguir ali com que a criança tenha uma reabilitação de uma forma mais harmoniosa para a gente continuar os cuidados na maternidade. Então depois eu fiz enfermagem e, claro, né, fui me apaixonando porque eu tinha, na verdade, o ensino em si focado e eu estava ali no hospital, no melhor lugar que o enfermeiro precisa estar adquirindo experiência. E com isso, a enfermagem ela vem no movimento de uma transição do intra-hospitalar para fora. O empreender na enfermagem é muito comum a gente falar, o empreendedor achando que é aquela pessoa que tem um comércio, que tem uma loja, que tem uma empresa. E não, o empreendedorismo, nós, né, precisamos estar desenvolvendo já ainda lá na escola para quando a gente começar a trabalhar, independente da área, a gente já conseguir empreender dentro daquela área, inovando, levando projetos, fazendo realmente melhorias. Então, a gente, para se diferenciar realmente do todo, a gente precisa empreender dentro da nossa área, mostrar o que, de fato, a nossa profissão agrega, para, então, a gente ter ali um diferencial e, então, a gente depois potencializar isso. E comigo não foi diferente. Porque desde que eu trabalhei na área hospitalar, eu sempre gostei muito de inovar, de fazer projetos. Com o passar do tempo, eu com essa bagagem, sempre no materno-infantil, fui para cargo de coordenação, depois quis me especializar em uma área que agregasse na assistência, né? Porque quando a gente fala em cuidado do enfermeiro, a gente precisa entender assim, que a gente tem assistência, que já acaba sendo uma coisa bem desenvolvida, mas a gente precisa também de algo um pouco mais estratégico, né? Para a gente continuar a ter uma assistência ali mais direcionada, mais adequada. Então, fui atrás de uma pós-graduação, então, fiz gestão de qualidade em saúde, onde me deu uma base muito boa em relação a processos, com o olhar de indicadores, gerenciamento, aonde a gente pudesse realmente trazer a visão do enfermeiro, né, com o seu conhecimento, mas com a sua ciência, de uma forma que ele pudesse realmente gerenciar, implementar, corrigir ali as não conformidades e melhorar toda a sua área ali dentro da sua atuação. E passado alguns anos, né, eu virei mãe, então a maternidade também traz dentro ali da gente uma mudança muito interna, né? A gente se reconhece no novo papel. Eu tinha uma racionalidade, né, em cima lá do trabalho, e quando eu virei mãe, a gente fica mais sensível, mais fragilizada. Em 2019, eu saí do meu emprego. E aí eu falei, bom, agora eu vou ficar com meus filhos. E as coisas foram, assim, aparecendo em sites. Eu falei, bom, eu sempre trabalhei na área hospitalar, o que eu posso estar empreendendo como enfermeira, né, especialista em bebê, com um campo que está crescendo mais, que é o atendimento realmente fora, né, no ambiente intra-hospitalar, no ambiente de home care, aquele ambiente da casa. Então, eu agreguei, na verdade, o que eu tinha de habilidade, que eu gostava de fazer, que eu fazia com prazer, dentro do meu conhecimento. Então, assim, cuidar hoje das mães, dos bebês, é algo que me traz um prazer muito grande, muito gratificante como profissional e como pessoa. Eu ficaria falando aqui 24 horas sobre esses temas, sobre os desafios, sobre aonde a enfermagem de fato ela consegue atuar, porque o enfermeiro é de uma magnitude muito grande. A gente está desde o nascimento até o último suspiro. E aí, quando a gente fala do cuidado materno-infantil, a importância dessa enfermeira, a gente fala desde a gravidez. Então, a gente tem as enfermeiras obstetrizes, nós temos as enfermeiras neonatologistas, que fazem toda essa continuidade com o neonato pós-nascimento. E a gente tem várias especialidades. Mas dentro desse ramo materno-infantil, é importante o enfermeiro ser ou obstetriz, né, ou o neonatal, porque ele vai cuidar dessa mamãe como um todo. Então, na gravidez, a gente trabalha muito, tem um papel primordial com a comunicação, com a prevenção, com quebra de tabus e crenças, frente a qualquer tipo de situação que envolva
o novo, que é o quê? Gerar uma vida, né? O parto e a amamentação e seus desafios. Então, tudo isso a gente já vai fazendo um trabalho na gravidez para que ela consiga informações gradativas, para que ela consiga absorver, interpretar, digerir, consolidar e colocar em prática. Porque elas se preparam muito para o parto e acabam esquecendo de se preparar para o depois, né? Um bebê em casa, um bebê que ele é individual, ele tem os seus comportamentos. Por mais que a gente tenha tabelas de tudo, sabe? Crescimento e desenvolvimento, tabela de sono, tabela. Ninguém segue tabela, nós somos indivíduos únicos. Então, a gente precisa entender também o comportamento do bebê. E no meu caso, por exemplo, por eu ser especialista em bebê e em criança, eu já atuei muito com essa questão de comportamento. Então, quando eu trouxe o aleitamento para focar mais, para mim foi muito mais assim tranquilo, digamos assim, né? Porque eu acabo tendo resultados porque eu já tenho mais habilidades em relação ao comportamento do bebê. O que a gente pode trabalhar primeiro com o neném para então a gente conseguir ter melhores resultados no aleitamento, porque aí envolve também a mamãe, né? Então, o enfermeiro, ele tem esse papel, assim, fundamental da gravidez durante o parto, né? Então, assim, tem o acompanhamento do parto, a parte psicológica, a parte emocional, a parte de cuidado, a primeira hora de vida do aleitamento materno, que é a primeira hora ouro, né? O enfermeiro, ele tá ali para o quê? Apoiar aquela mãe, para ajudar a posicionar aquele bebê, né? Porque ele tem esse conhecimento técnico e científico de interpretar, entender se a mãe tem condições de saúde naquele momento, né? Porque não adianta a mamãe não ter condições de saúde e posicionar o bebê de uma forma inadequada, porque vai ocasionar fissuras, vai machucar, já vai ali naquele primeiro contato, a mamãe tem uma experiência não tão boa, né? E isso acaba impactando nos demais dias aí de cuidado, de vida para o bebê. E aí, essa mamãe, quando nasce o bebê, ela continua nos cuidados da enfermagem no hospital, geralmente aí por 2 dias, no máximo 3. Então, a enfermeira ainda lá, quando a mamãe está no hospital, ela faz todo aquele cuidado do banho, da higiene do cordão umbilical, a higiene da genitália, né? Muitas mamães têm dúvida quando é menininha, como deve proceder. Então, toda essa parte de higienização, orientações de vacina, tudo isso, o enfermeiro da unidade, junto com a sua equipe, faz esse papel para a mamãe e para o bebê. E no pós-parto, é onde os desafios maiores acontecem, que no meu caso é o que eu mais atuo, é no pós-parto. Então, é aquele momento que a mãe chega em casa e já fala, e agora? O que eu faço? Porque no hospital ainda tinha lá as pessoas comigo, eu me sentia mais segura, e aqui em casa ele não para de chorar, eu estou com dor, enfim, porque há realmente uma questão psicológica, eu estou sozinha ali com meu novo bebê, e realmente a história começa a partir deste momento. Então, os desafios iniciais acabam sendo muitos. E ter um enfermeiro nessa fase é fundamental para a mãe, porque ela vai garantir que os primeiros desafios iniciais sejam com acompanhamento profissional, com alguém que vá realmente direcionar para o caso dela, para a situação dela, para a estrutura de mama, da saúde dela, um aconselhamento mais assertivo. É dito muito, né? Olha, precisa amamentar, precisa amamentar, precisa amamentar. Isso gera na mulher uma pressão muito grande, porque precisa primeiramente entender a saúde dessa mulher. Se ela tem alguma comorbidade, como foi o parto. A gente atua, né, no nosso exercício profissional com o nosso processo de enfermagem, a nossa consulta de enfermagem. E a anamnese, ela faz parte disso. Então, a gente, com a anamnese do paciente, com todo o histórico, a gente consegue já perceber situações aos quais a gente vai conseguir prescrever, diagnosticar, prescrever um cuidado mais direcionado para essa mãe. É importante até a gente falar que o bebê está envolvido desde o começo do processo. Quando a gente fala de consulta pós-parto dessa mamãe, a gente, com o foco do aleitamento, o bebê ele precisa também ser avaliado, tá? Então, o enfermeiro, ele avalia também o bebê. Ele vai olhar o corpo do neném, ele vai olhar se o bebê tem algum sinal de desidratação. Então, ele observa a região orofacial do bebê, a boca, tudo, né? Ele avalia como um todo esse bebê. Então, quando a mamãe tem um enfermeiro nessa fase, ela fica mais tranquila e mais calma, porque ela compreende que o bebê ele não precisa
muitas vezes, seguir o padrão de todos, porque não vai ser, né? Então, o enfermeiro consegue direcionar, ela fica mais calma, ela consegue dar tempo para o bebê dela, dele ter o próprio tempo para ele realizar lá o xixi, o cocô. Então, assim, o que eu falo da questão da enfermagem é de ter o papel fundamental nesse quesito, porque a gente vê isso na saúde pública, né? Então, a gente tem a saúde primária, os hospitais, as unidades básicas, tem algumas equipes que realizam alguns trabalhos de acompanhamento para prematuros, acompanhamento para alguns outros tipos de recém-nascido que eles têm conforme o protocolo deles, e tem ótimos resultados. Então, se tem ótimos resultados, a gente também traz para aquela população que é de plano de saúde, né? Que é uma população que ela desconhece, porque ela não vai no serviço da unidade pública, mas ela passa por situações semelhantes. Então, a gente vem para atender também essa família, né? Que não é do SUS, mas ela é convênio ou particular, e ela também precisa dessas orientações. A consultora, né, a enfermeira que realiza trabalhos para materno-infantil, ela tem uma média de preço porque depende de região, né? Então, ela cobra tanto ali de 300 a 600, 700 reais. Isso vai variar, média de região. Então, exemplo, cidade do interior, o valor é mais baixo. Cidade capital, o valor é mais alto. E depende muito porque, se é prematuro é uma questão, porque vai precisar de acompanhamento mais complexo, né? Então, vai precisar de mais visitas. Se são bebês gemelares, 2, 3, 4 também, essa enfermeira, ela traz mais um outro profissional para estar fazendo esse acompanhamento com a mamãe e no pós-parto. Hoje, as pessoas, elas ainda não entendem muito o que é consulta e o que é consultoria. A consulta é aquele cuidado que a gente vai oferecer para a mulher dentro aqui do consultório. Ela é uma consulta, assim, que tem um acompanhamento. A consultoria, ela parte, na verdade, de uma queixa inicial daquela mãe. É um pouco parecido, mas hoje o que é mais usado são as consultorias. O enfermeiro não é só aquele que está dentro do hospital. O enfermeiro, ele é um profissional autônomo. Ele exerce o exercício profissional dele, né, conforme as suas competências e habilidades, e assim, de uma forma muito segura, de forma autônoma, e ele tem toda a capacidade de abrir clínica, consultório. Então, as pessoas me conheciam, a enfermeira Daniela, do Hospital Maternidade X. E quando eu comecei a trabalhar de forma autônoma, começou muito o quê? Indicação. Mesmo nessa questão da indicação, eu comecei o quê? Bom, vou trabalhar também a população. E aí eu fui em busca de clientes por não indicação e eu me surpreendi, porque as mães começaram a indicar. Olha, veio uma enfermeira aqui, assim, tá, a Daniela. Eu falei, olha, tem campo, basta a gente se posicionar como profissional, né, mostrar para a população a necessidade do nosso serviço dentro daquela nova família, que é, assim, maravilhoso, e eles veem realmente uma real importância. Então, nesse quesito, eu fui trilhando o caminho do particular em casa, né? Então, foi muito atendimento domiciliar. Na pandemia, o meu atendimento aumentou muito. Muitas famílias começaram a me procurar porque eu não estava no intra-hospitalar, eu não estava no meio do caos do hospital, do vírus, que ninguém sabia como estava ali ao certo tudo acontecendo. E as famílias queriam o quê? Poxa, eu quero segurança. A consultoria, ela envolve cuidados como reajuste de processo de amamentação, em relação à laser terapia, né? Isso tudo favorece a mãe, já nas primeiras horas, né, de nascimento do bebê, se beneficiar desses cuidados para ela ter o quê? Uma melhor experiência materna. Quanto mais tempo a mamãe espera, ou por falta de conhecimento, né, ou por achar que aquele incômodo vai passar, mais demora o tratamento. Prevenção gasta menos, tratamento gasta mais. Eu trabalho muito com a orientação. Orientar, orientar, orientar. Vamos já na gestação e a gente garante um pós-parto de uma forma bem mais tranquila, com informação direcionada para aquela mãe, com a sua fisiologia, com a sua anatomia e com o seu cenário familiar. Se a gente quer uma sociedade saudável, a gente precisa o quê? Olhar de uma forma de apoio para essas mães, né? Porque toda mãe, ela sim é um ser iluminado pleno. Então a gente já precisa fazer todo o acompanhamento com ela para ela ter uma experiência positiva e que quem ganha isso é a população, é a sociedade.